Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Tudo posso naquele que me fortalece. Fui moço e agora sou velho, mas jamais vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Muito bom dia, com a bênção e a graça de Deus. Nessa manhã nós começamos mais um dia. Queremos a cada dia vivermos uma vida mais próxima do Senhor. E a razão pela qual a cada dia, quando nos levantamos, nos voltamos para a palavra de Deus e deixamos que ela conduza a nossa vida. Quando abrimos a palavra do Senhor, é Deus falando conosco. Clamamos a Ele que todos os dias, ao ter a palavra de Deus nas mãos, nós recebamos forças vindas do alto para que nós possamos colocar em prática na nossa vida. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, no capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 2. Agora, ó sacerdotes, para vós outros este é mandamento. Se não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos, já que as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Querido amigo, nessa manhã, com a palavra de Deus aberta no livro de Malaquias, capítulo 2, e vendo agora a leitura do versículo 1 e do versículo 2, nós aqui nesse momento precisamos guardar no nosso coração uma grande verdade. Quando estudamos a palavra do Senhor, nós precisamos praticá-la. Aquele que tem conhecimento da vontade de Deus e não a pratica, diante do Senhor, ele é muito mais responsável. Deus pode olhar para essa terra e considerar alguém como sendo ignorante por não ter conhecimento da sua palavra. Mas aqueles que têm a Bíblia na mão, aqueles que estudam a palavra de Deus, aqueles que sabem o que devem fazer e não o fazem, diante de Deus, esses são muito mais culpados. E era isso que Deus estava falando nesse momento para os sacerdotes que trabalhavam para Deus, que estudavam para poder servir ao Senhor. Eles não poderiam entrar no santuário sem ter um conhecimento prévio de como eles deveriam desempenhar o trabalho para o Senhor. Eles conheciam todos os compartimentos, até porque se alguém entrasse no compartimento santo dos santos sem haver permissão, ele seria fulminado ali dentro. Antes de trabalhar para Deus, todos eles eram instruídos, preparados pela sua própria família, para que pudesse ter capacidade de exercer o melhor trabalho diante do Senhor. Podemos observar no versículo 1 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, aqueles que deveriam ser os professores e pastores espirituais daquela época, eles agora estavam sendo denunciados pelo profeta, pela palavra de Deus. Eles estavam vivendo completamente contrários à vontade do Senhor. Dentro do santuário havia profanação nas câmaras sagradas. Como nós podemos ver no versículo 2, o Deus que abençoa essa terra, o Deus que quer ver os seus filhos progredir, Deus fala que iria amaldiçoar essa classe de líderes. Possivelmente seria naquele momento em que o sacerdote se levantava diante de toda a nação e fazia a profissão de bênção sobre o povo. Deus estava dizendo para eles, essas bênçãos não terão valor, essas bênçãos não alcançarão o verdadeiro objetivo, porque eu não irei abençoar o que vocês estão pedindo. Malaquias capítulo 2, o versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto desses sereis levados. Quando um animal dentro do santuário era morto, o excremento, o conteúdo do seu intestino, que não era usado para nada, ele deveria ser levado para fora do santuário e deveria ser queimado. Mas nesse momento Deus estava falando aos sacerdotes que em vez de jogar esse excremento fora, esse excremento seria lançado no rosto dos sacerdotes. Um sacerdote que fosse lambuzado com o cocô de algum animal, esse sacerdote deveria ter que ficar 7 dias em estado de purificação, para que depois de 7 dias ele tivesse condições de se apresentar diante do Senhor. Com essa atitude, Deus estava responsabilizando os sacerdotes pelo erro do povo. Os sacerdotes tinham a palavra de Deus nas mãos, a lei do Senhor, eles deveriam ser um modelo, eles deveriam ensinar
ensinar toda a nação o caminho que deveria seguir, mas os próprios sacerdotes que eram responsáveis para conduzir o povo do Senhor, eles estavam vivendo de forma irregular diante de Deus. Como nós podemos observar no versículo 4, Deus estava reafirmando a sua aliança com a tribo de Levi, em especial com Finéias, que ele foi responsável, como sendo sacerdote, em destruir os altares que estavam em Bel-Peor. Quando Deus do céu olhou para Finéias e o viu tomar essa atitude, Deus o abençoou, Deus o protegeu e estabeleceu como aliança perpétua com a tribo de Levi. Deus esperava que todo sacerdote assumisse o seu ofício, não apenas com a sua vestimenta, mas o sacerdote deveria ensinar o povo. Eles eram responsáveis para mostrar o caminho. Deus esperava que eles fossem um testemunho vivo de tudo aquilo que eles tinham aprendido. E no momento em que visse alguém andando por um caminho tortuoso, eles deveriam ser responsáveis em conduzir esse povo, essa pessoa, para o caminho estreito que conduz à vida eterna, à salvação. Malaquias capítulo 2, o versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais um para com os outros, profanando a aliança de vossos pais? Nesse momento, Deus estava advogando o seu direito de ser pai de toda a nação de Israel. Os israelitas olhavam para Abraão e consideravam como sendo filhos de Abraão e Abraão como sendo o pai deles. Mas nesse momento, Deus estava falando para o seu povo: quem é o verdadeiro pai de vocês sou eu que criei vocês, foi eu que fiz um chamado para vocês. Foi eu que com mão poderosa os tirei do cativeiro do Egito e com mão poderosa dei a terra de Canaã para que vocês pudessem habitar aqui. Vocês deveriam ser mais respeitosos a mim do que a Abraão. Os israelitas, pelo fato de serem descendentes de Abraão, eles acreditavam que já estavam salvos, mas Deus nesse momento estava contradizendo essa cultura. Para receberem a salvação, vocês precisam viver as verdades que eu ensinei, me amar acima de todas as coisas, me colocarem como sendo primeiro na vida de vocês, e a partir desse momento, então, que vocês irão usufruir da verdadeira salvação. Como nós podemos ver no versículo 11 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, a razão pela qual inicialmente Deus tinha proibido o seu povo de se casar com pessoas de outras nações era para que essas pessoas não trouxessem para o meio do seu povo a sua cultura e os seus ensinamentos. Agora, no versículo 11, Deus estava reprovando a atitude do seu povo por terem adotado a religião do povo cananeu. Muitos israelitas se casaram com mulheres daquela terra e essas mulheres trouxeram para o meio do povo de Deus a sua religião, a sua cultura. E eles tinham se contaminado com essa religião, mas nesse momento o profeta Malaquias reprovava esse comportamento dos israelitas. Deus, através do profeta Malaquias, deixava muito claro para o seu povo que enquanto eles permanecessem vivendo dessa forma, Deus jamais poderia aceitar as ofertas dos filhos que iam até o santuário e deixavam ali as suas ofertas. Deus esperava muito mais do que um animal morto. Deus esperava muito mais do que um exemplar do que eles tinham colhido no campo. Deus esperava que, acima de tudo, os seus corações, as suas vidas estivessem sobre o altar. É o que o apóstolo Paulo fala para nós já no Novo Testamento. Deus esperava um sacrifício vivo, que eles renunciassem à sua vontade para viver a vontade do Pai. Mas os israelitas estavam mais dispostos a viver a sua vontade do que a vontade do Senhor. E nesse momento, eles já não mais poderiam ser abençoados como Deus gostaria de abençoar o seu povo. Os próprios sacerdotes que trabalhavam para Deus, que deveriam dar o exemplo para toda a nação, eles passaram a casar-se com mulheres que eram da terra de Canaã. Muitos sacerdotes se divorciaram daquelas mulheres que eles tinham casado na juventude e agora, ao olharem para as moças de Canaã, acabaram adotando o casamento com essas moças. Deus, olhando do céu, através do profeta Malaquias, Deus falava que esse comportamento era aborrecível aos olhos do Senhor. Eles não deveriam ter se separado daquelas moças que inicialmente eles tinham se casado, tirado da casa dos seus pais. Mas nesse momento agora, pelo fato deles estarem se casando com as mulheres de Canaã, mulheres que tinham uma religião completamente contrária à vontade do Senhor,
eles seriam responsabilizados diante de Deus por esse pecado? Querido amigo, nessa manhã, ao estudarmos o capítulo 2 do livro de Malaquias, nós aqui também aprendemos uma grande verdade dentro da palavra do Senhor. O Deus que nós servimos, ele não adota o divórcio. O Deus que nós servimos, ele espera que os seus filhos vivam uma vida fiel àquele matrimônio que inicialmente nós assumimos quando nos casamos com a nossa esposa. A única base bíblica que nós encontramos para que haja uma separação é quando alguém transgride a lei de Deus no 7º mandamento, ou um dos cônjuges vem a falecer. Fora dessas ocasiões, não há nenhuma base bíblica para que alguém possa adquirir um novo casamento. O Deus do Antigo Testamento, ele valida a sua lei também no Novo Testamento, esperando que os seus filhos possam viver em conformidade com as suas orientações. O capítulo 2 de Malaquias nos ensina que o Deus que está lá no céu, ele está preocupado com a conduta dos seus filhos que estão aqui nessa terra. O Deus que está lá no céu não espera que os seus filhos que vivam nesse mundo vivam de qualquer forma, vivam de qualquer jeito. O Deus que está lá nos céus é tão santo que ele espera que os seus filhos que vivam nessa terra vivam também uma vida santificada, vivam de acordo com a sua palavra. Aqueles que buscam viver de acordo com a vontade do Senhor são abençoados por Deus, são protegidos pelo Senhor. Mas aqueles que estão nessa terra e menosprezam a vontade do Senhor, eles recebem a desaprovação do Senhor. Amigo, hoje, ao estudarmos a palavra do Senhor e entendermos a sua vontade para a nossa vida, cada um de nós precisamos, nessa jornada, nos harmonizarmos de acordo com a vontade do Senhor. Se nos sentimos fracos, nos humilhemos diante de Deus e clamemos por força, porque esse mesmo Deus que nos ensina o caminho é esse mesmo Deus que nos toma nos nossos braços e nos fortalece para que nós possamos alcançar a vitória. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos a cada dia viver exclusivamente para o Senhor. Tomar o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça de estarmos com o Senhor na eternidade. É o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua graça em nome de Jesus. Amém.